Bom, hoje nosso tema é dor crônica e neuromodulação. Por que combinar o TDCS com outras terapias funciona? Meu nome é Alexandre, eu sou pesquisador na área de neurociências e esse aqui é o meu Instagram. Se você ainda não segue, vá lá, porque nós temos muito conteúdo para que você possa se informar e se atualizar com a neuromodulação não invasiva. Pois bem, nós vamos falar hoje, talvez mais especificamente para um público que trabalha com dor, né? Eminentemente físios, talvez fono, medicina, que nós vamos ter resultados fantásticos com a neuromodulação não invasiva. Mas antes disso, apenas falando um pouquinho sobre a definição de dor crônica primária. Seria um painel clínico mais caracterizado por dor em uma ou mais regiões anatômicas, e essa dor tem que ser persistente por mais de 3 meses. Pode estar ou não associada a estresse emocional ou prejuízo funcional, tá? E ou prejuízo funcional. E aí, essa dor normalmente, o que acontece? Quando nós temos uma dor crônica, isso significa que houve uma manutenção ali daquele processamento da dor durante um período longo. E como nós sabemos, o nosso cérebro é dotado da capacidade de neuroplasticidade. Então, essa dor, do ponto de vista eh, conceitual, ela vai ser mais bem enquadrada como uma dor nociplástica. Ou seja, existe uma sensibilização central, ou uma alteração na forma como as nossas redes neuronais elas expressam aquele comportamento, ou nesse caso especificamente, aquele sintoma. É como se nós estivéssemos num estado de ausência de dor, no caso da dor crônica, nós tivéssemos uma rede neuronal funcionando de uma forma. Ou seja, a conexão que nós fazemos dentro de um engrama, ou mesmo em regiões geograficamente diferentes, né, extranodo, nós teríamos aí uma alteração nessas conexões, e, consequentemente, nós teríamos uma neuroplasticidade alterada, levando a o que nós vulgarmente denominamos de sensibilização central, ou seja, nós temos talvez nem mais um componente nociceptivo, um componente tecidual periférico ocasionando a dor, né? Porque o tecido em si, nós sabemos, ele tem uma capacidade de recuperação através dos processos de resposta tecidual, mas do ponto de vista neural, sobretudo do ponto de vista central, nós vamos ter essa neuroplasticidade alterada. E claro, uma vez que há uma perpetuação daquele engrama alterado e que está expressando um componente doloroso, nós também podemos ter uma alteração no sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo. Frequentemente, esses componentes eles estão interligados. Então, isso acaba virando um ciclo, né, onde aumenta-se a simpaticotonia desse paciente, ocasionando uma disfunção autonômica. Esse paciente tem, digamos assim, uma predisposição a responder com fuga ou luta, né, para estresses não agressivos, digamos assim, e isso traz uma perpetuação do componente doloroso também. Então veja que nós vamos ter uma amplificação desses sinais que estão chegando, né? A sinalização neural ela não vai estar bem organizada, ocorre uma alteração na modulação dolorosa, né? Com aumento da excitabilidade ou diminuição da inibição. Então, o que acontece também, do ponto de vista também estratégico nas avaliações que nós fazemos, e uma delas é a avaliação através do Brain Gauge, né? Se você não conhece, é uma ferramenta sensacional, porque nós vamos conseguir avaliar justamente a questão da inibição lateral. O que acontece é que áreas específicas do cérebro, quando nós temos uma atividade aumentada, como por exemplo a própria dor crônica, nós vamos ter uma excitação ali naquele ponto, justamente para que aqueles neurônios especificamente possam responder, né, a um estímulo externo, mesmo a estímulos internos que são gerados
por meio de interocepção, por meio de propriocepção, e uma vez que isso acontece, nós vamos ter essa resposta excitando determinado grupos de neurônios. Pois bem, para que nós não tenhamos outras áreas, né, adjacentes sendo coestimuladas ou estimuladas concomitantemente, gerando uma certa confusão na interpretação daquele sinal, ocorre em volta daquele ponto de excitação o que nós chamamos de inibição lateral. Então, a presença do GABA ela é essencial nesse ponto, porque nós vamos ter componentes inibitórios em volta, digamos assim, daquele ponto de excitação, justamente para que nós não tenhamos confusão de qual área está sendo excitada. Só que o que acontece em pacientes que apresentam alguma desordem, seja ela cognitiva, ou mesmo motora, ou mesmo do ponto de vista de interpretação, como é o caso das alterações nociplásticas na dor crônica, o que vai acontecer é que esse paciente vai perder essa capacidade de inibição lateral. Ou seja, estímulos concomitantes ou um estímulo específico podem se confundir, né? Então, quando eu tenho uma rede neuronal sendo ativada ali em um paciente, digamos assim, que não tem a sensibilização, somente aquela área vai ser ativada, ele vai sentir a dor, mas aquele é um processo que vai ser, digamos assim, autoadaptável, né? Ele passa por aquilo ali e não vai sentir mais. Mas se o paciente ele tem um quadro de sensibilização central ou uma alteração nesse processamento doloroso, o que normalmente acontece é que essa inibição lateral, o fluxo de GABA está muito prejudicado, nós podemos excitar aquele ponto e coexcitar áreas, né, por causa justamente do potencial de despolarização que acontece ali. Então, se eu não tenho interneurônios inibitórios, né, em volta controlando aquilo ali, isso pode dar um problema, e isso fatalmente vai gerar uma alteração também do ponto de vista de resposta àquele estímulo que está sendo cooptado ali, certo? Então, é importante que esses processos neurofisiológicos, apesar de serem um pouco complexos, né, eles sejam bem entendidos para que nós possamos tanto avaliar o nosso paciente, e uma das formas, como eu falei para vocês aqui, de avaliar essa questão da inibição lateral é justamente através de uma ferramenta vibrotátil chamada de Brain Gauge, mas também nós podemos utilizar as nossas avaliações, por exemplo, para verificar se o paciente tem uma sensibilização central. Uma outra possibilidade é fazer o teste de somação temporal, por exemplo, com o algômetro de pressão, ou mesmo fazer um questionário de sensibilização central, já validado, com uma boa sensibilidade, para que a gente possa tirar essas informações, entender o caso do nosso paciente e, consequentemente, tratá-lo melhor. Bom, eu falei um pouco também do sistema nervoso autônomo que pode ser ativado. Apenas fazendo um parênteses aqui. Uma forma importante de nós avaliarmos isso, e fácil, rápido, é através de variabilidade da frequência cardíaca. Nós obtemos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca que nos dizem como o sistema nervoso autônomo está respondendo naquele momento aos estímulos ou estressores periféricos ou mesmo internos que estão sendo gerados. Uma vez que nós sabemos que o nosso paciente apresenta, né, comumente, pacientes de dor crônica apresentam um aumento nessa simpaticotonia, nós conseguimos entender isso através desses parâmetros, da variabilidade da frequência cardíaca, e tratar de forma adequada nesse paciente. Veja, não tem como nós termos neuroplasticidade se o nosso paciente está constantemente no estado de arousal, de ativação ou de simpaticotonia, estado de fuga ou luta. Porque nesse estado, o nosso sistema ele está preparado para essas duas coisas, fuga ou luta. Ele não está no estado de homeostase, de equilíbrio, então você não gera neuroplasticidade, é muito difícil gerar neuroplasticidade nessas condições autonômicas do nosso paciente. Então é preciso que a gente volte ao equilíbrio, tá? Ou seja, a gente reequilibre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, para que a neuroplasticidade ela seja reconstruída ali naquelas redes neuronais. E esse talvez seja um ponto crucial para que a gente dê o pontapé inicial no tratamento com o nosso paciente. Bom, falando um pouquinho sobre o TDCS, que é o nosso foco de hoje. O TDCS ele vai agir então como uma ferramenta, né? Ela é uma técnica elétrica de baixíssima intensidade, onde nós vamos utilizar de 1 a 2 miliamperes transcraniano, ou seja, vamos posicionar os eletrodos na cabeça do nosso paciente, utilizar uma corrente elétrica, como eu disse, de baixa intensidade durante um certo tempo.
certo? Então a gente vai posicionar os eletrodos de acordo, porque é uma corrente polarizada, então nós temos um polo positivo e um negativo, isso significa que nós temos uma direção da corrente acontecendo. E, consequentemente, os efeitos que nós conseguimos mais próximo do polo positivo são diferentes dos efeitos que nós conseguimos mais próximo do polo negativo. De modo geral, quais são os efeitos que nós vamos ter aqui do TDCS no nosso paciente? Primeiro, e é um efeito que independe aí do neurônio, isso vai estar muito relacionado às células gliais, essencialmente aos astrócitos. Então, quando a gente aplica a corrente elétrica, criamos um campo elétrico, nós não estamos utilizando o campo somente nos neurônios. Toda a área ela é digamos assim, afetada por aquele campo elétrico. E com isso, nós vamos ter células gliais que vão responder também àquela passagem de corrente. Uma das coisas que acontecem ali é o aumento do fluxo sanguíneo local. Então, não vou explicar aqui todo o processo, mas existe, como eu já mencionei, uma ativação astrocitária, e essa ativação astrocitária, os astrócitos, eles coordenam, digamos assim, como acontece a vasodilatação e a vasoconstrição através de ação direta ou indireta sobre a camada média dos vasos sanguíneos e também sobre os pericitos, que são células muito ligadas ao endotélio, já na região capilar. Então, isso vai influenciar também a perfusão que acontece ali, muito próximo à barreira hematoencefálica. Então, nós podemos mensurar isso também de algumas formas, né? Uma das formas é através da espectroscopia por infravermelho próximo, mensurando a saturação de O2. Então, quando a saturação de O2 ela aumenta, fatalmente nós temos aí um aumento também da circulação sanguínea local. Existe um efeito muito interessante aqui do aumento do fluxo sanguíneo local, que é um efeito indireto, um epifenômeno que acontece aqui no sistema linfático. Se você não sabe, o sistema linfático é um sistema auxiliar, como se fosse o sistema linfático do nosso corpo. Então, ele também ajuda, assim como o sistema linfático, a drenar o excesso de catabólitos, né, que está ali sendo produzido pelos neurônios e pelas células gliais. Então, quando a gente aumenta o fluxo linfático, nós aumentamos a drenagem do nosso cérebro. E o aumento desse fluxo linfático está eminentemente ligado ao aumento do fluxo sanguíneo e ao aumento da saturação de O2. Então, uma vez que nós temos aumento do fluxo, nós também temos uma coativação aí do sistema linfático que vai ajudar bastante na retirada dos resíduos ou dos catabólitos produzidos ali pelas células que estão ali naquela região. Sobre os neurônios especificamente, o TDCS ele vai aumentar a excitabilidade neuronal. Veja que o TDCS, por ser uma corrente de baixíssima intensidade, ele não é capaz de gerar despolarização neuronal, mas ele é capaz de aumentar o potencial de repouso do neurônio, né, que vai variar ali próximo de menos 70, vai aumentar até próximo de menos 55. Então, o caminho que o neurônio tem que percorrer até o limiar de ativação, o limiar de despolarização, é menor. Então, esse neurônio fica muito mais propenso a disparar, né, depois que nós utilizamos o TDCS. E por último, mas não menos importante, existem outros efeitos sendo estudados, como por exemplo na questão da viscosidade, da matriz extracelular, mas o que nós sabemos hoje é isso. E finalmente, né, para a gente encerrar essa parte, é a permeabilidade da barreira hematocefálica. Então, os estudos mais recentes têm demonstrado que há um aumento da ordem de até 100 vezes na permeabilidade da barreira hematocefálica, o que facilita muito o trânsito de substâncias ali entre o capilar e a matriz extracelular, favorecendo também o funcionamento dos neurônios e também das células gliais. Bom, é importante a gente dizer que o TDCS sozinho, ele pode ocasionar alterações positivas. Existem alguns estudos que mostram isso, principalmente do ponto de vista hemodinâmico, né, no fluxo linfático, como a gente já falou. Mas, quando nós utilizamos uma terapia combinada, seja ela cognitiva ou física ou motora, essa terapia combinada ela serve como um orientador de quais redes neuronais vão ser ativadas. Então, do ponto de vista geral, o TDCS ele não é específico, ele não vai atuar em uma rede neuronal específica. Quando você coloca o eletrodo, todas aquelas áreas ali de baixo elas vão sofrer influência do TDCS. Entretanto, quando nós temos uma tarefa associada, essa tarefa direciona quais redes
preferenciais a gente vai ativar. Então, é sempre muito interessante que se faça uma terapia combinada, né? Ou seja, junto com o TDCS, a gente faça alguma tarefa que vá direcionar quais redes vão ser eminentemente ativadas ali. Essas intervenções elas podem ser de várias formas, pode ser exercícios físicos, fisioterapia, aqui eu faço uma observação, eu estou buscando isso aqui de uma meta-análise que a gente vai analisar daqui a pouquinho, mas fisioterapia é uma profissão, né? E não uma técnica, então isso aqui devia ser um pouco mais destrinchado. Dentro da fisioterapia, nós temos os próprios exercícios físicos, temos terapia manual, eletrotermofototerapia e outras técnicas que nós podemos utilizar dentro da fisioterapia. Acupuntura, intervenções psicológicas e por aí vai, né? E os mecanismos de sinergia funcionam da seguinte forma: o TDCS ele vai atuar como uma ferramenta de priming ou preparação. Como assim? Bom, quando nós utilizamos o TDCS antes da técnica, né, ele permanece, por assim dizer, com um efeito ao longo da técnica. E vamos pegar um exemplo aqui. Se eu faço TDCS sozinho, né, antes de fazer o exercício físico, né, o efeito de facilitação ali, né, o de atividade, aqueles efeitos que nós falamos no slide anterior do TDCS, eles vão perdurar por uma janela, né, de tempo, uma janela de oportunidade. Consequentemente, eu posso fazer o TDCS antes da tarefa e fazer a tarefa logo em seguida. Então, esse é um efeito que nós chamamos de priming, ou de preparação. Existe, entretanto, uma outra linha mostrando que o TDCS deveria ou poderia ser feito concomitantemente, ou seja, eu vou fazer o exercício físico, eu coloco o TDCS e faço o exercício físico conjuntamente. Uma pergunta que surge, né, e que é muito importante de ser respondida é: o que é melhor? É melhor fazer o TDCS antes da atividade ou é melhor fazer o TDCS junto com a atividade? Essa é uma pergunta bastante relevante. E essa meta-análise que nós vamos estudar um pouquinho mais hoje, destrinchá-la aqui para vocês, ela versa justamente sobre isso. Ela pega o tema especificamente de dor crônica primária, vai utilizar o TDCS como uma estratégia de neuromodulação não invasiva, mas também vai utilizar estratégias ou concomitantes ou após o TDCS. Então, o objetivo é avaliar a eficácia do TDCS combinada a essas intervenções não invasivas na redução da intensidade da dor em pacientes com dor crônica primária. Os critérios: revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. Então, isso aqui é bastante importante porque a qualidade da evidência é que vai determinar para a gente qual é o grau de recomendação daquela técnica. Bom, o que isso quer dizer? Quanto mais rigorosa for a metodologia daquele estudo, como, por exemplo, critérios de inclusão e exclusão bem estabelecidos, se houve randomização dos grupos, por exemplo, se houve um grupo controle, tudo isso faz com que aquele estudo ele tenha uma qualidade metodológica superior. E aí, claro, existem outros estudos depois que vão agrupar estudos de excelente qualidade, pesando qual foi o efeito combinado daquela intervenção em diversos estudos diferentes. E essa é, digamos assim, o ápice, esse é o ápice da pirâmide das evidências científicas. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nós temos aqui estudos in vitro, opinião de expert, relato de caso clínico, série de casos clínicos, caso controle, estudos de coorte, estudo clínico não randomizado, e você vê, na medida que a gente vai subindo na pirâmide, a qualidade da evidência e, consequentemente, o grau de recomendação para aquela técnica vai se elevando também. Então veja que o penúltimo aqui é o ensaio clínico randomizado, que é justamente o que essa meta-análise, que é o topo da pirâmide, fez. Ela buscou diversos ensaios clínicos randomizados, analisou a qualidade metodológica desses ensaios clínicos randomizados e selecionou aqueles que tinham uma melhor qualidade metodológica, justamente para analisar qual foi o resultado daqueles estudos e combinar o efeito deles. A amostra, então, foi constituída de 11 estudos selecionados, totalizando 449 participantes, sendo que 228 ficaram no grupo que recebeu o TDCS ativo e 221 no grupo que recebeu o TDCS simulado. Veja que os dois grupos receberam intervenções não invasivas. Seria
a tarefa, ou técnicas fisioterapêuticas, exercícios, e por aí vai, tá bom? Mas, e aí, o que foi o diferencial aqui foi a TDCS ser ativa, que é o paciente receber a estimulação, e a TDCS simulada, o sham. TDCS sham é feita assim: ocorre um pico de corrente elétrica, mas depois essa corrente elétrica gradativamente ela decai, chega a zero, para o paciente ele não receber a técnica, não receber a terapia. Então aqui nós temos o fluxo, né, o gráfico de fluxo, que foram selecionados, identificados uma quantidade bastante grande de estudos. Entretanto, depois da triagem, da verificação de critérios de inclusão, exclusão e também da qualidade, análise qualitativa desses estudos, apenas 11 foram incluídos. A condição foi dor crônica primária, e nisso foi incluído fibromialgia, dor lombar crônica inespecífica, dor musculoesquelética crônica, dor miofascial de ombro, disfunção temporomandibular, cefaleia e migrânia crônica, tá? Aqui nós temos uma análise dos 11 estudos, como eles se comportam, qual que é a característica deles. Então a gente vê que predominantemente são estudos que têm uma baixa quantidade de participantes, então a amostra relativamente pequena, alguns estudos um pouco melhores, com 120, 135 participantes, mas nós vemos aqui estudos com 23, 30, 32, e isso é um problema, porque estudos menores, eles acabam amplificando o tamanho de efeito, né? Vemos aqui também, aqui temos características como range de idade, sexo, a distribuição de sexo masculino e feminino, e os critérios diagnósticos. Então veja que foram incluídos aqui estudos com fibromialgia, dor lombar crônica, musculoesquelética, fibromialgia, desordem temporomandibular, de novo fibromialgia, que vai ser o predominante, ombro e dor lombar. O critério que foi utilizado de desfecho foi a escala visual analógica, tá? Então, ou escala numérica. E a escala visual analógica, ela é composta, na verdade, de um ponto mínimo, que é o 0, e um ponto máximo, que é o 10, e sendo que o 0 ele significa para o paciente a menor dor possível, o 0 de dor, a ausência de dor. E 10 significa a maior dor que ele já experimentou, ou a maior dor imaginável, depende da orientação que foi feita. A numérica, a diferença é que essa linha, né, de 0 a 10 ela é numerada. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí nós vemos que a distribuição entre dor leve, moderada e grave acontece nessa linha que a gente vai ter, ou nessa faixa numérica. Né? Sendo que de 0 a 3 é uma dor leve, de 3 a 6, literaturas falam de 3 a 7, seria uma dor considerada moderada, e acima de 7, uma dor severa ou grave. Veja que nós temos intervalos aí, então você pode considerar, por exemplo, moderada leve, ou moderada grave, ou moderada severa, nesse intervalo maior que a gente tem aí de moderada. Nós temos também aqui um número de participantes em cada grupo. Perceba que realmente os participantes foram distribuídos de uma forma relativamente homogênea em cada grupo, isso é uma coisa boa, tá? E aqui a dor basal desses pacientes, certo? Então aqui em milímetros, aqui já em centímetros. Então, quando a gente tem, né, duas casas antes do decimal, seria milímetros, e uma casa só centímetros. E veja que é também mais ou menos homogênea, a dor vai se caracterizar aí por volta de moderado a moderado grave nesses pacientes. Bom, houve também uma análise sobre os scores, ou a qualidade da evidência que foi produzida em cada estudo, né? E para isso foi utilizada a escala Pedro, que tem alguns quesitos onde os estudos eles são avaliados, né? Então, se ele cumpre aquilo ali, aquele quesito, ele ganha um ponto, né? Se ele não cumpre aquele quesito, ele não ganha ponto naquele ponto específico, naquele quesito especificamente. E esse score varia de 0 a 10, sendo que as notas mais altas são classificadas como excelente, então 9 e 10 é excelente, a qualidade da evidência produzida, de 6 a 8 boa, 4 a 5 moderada e abaixo de 4 baixa. Veja que nenhum estudo foi classificado como baixo, a maioria dos estudos foi classificada como boa, né? 3 estudos foram classificados como excelente, cumpriram todos esses quesitos aqui, e apenas um estudo foi
classificado como qualidade de evidência moderada. Então, no geral, uma qualidade de evidência boa aqui pela escala Petro. Bom, alguns detalhes a respeito dos estudos. A frequência. A quantidade de sessões variou significativamente entre os experimentos, o que é uma coisa não tão boa assim. O que nós percebemos, de um modo geral, é que quando se faz uma meta-análise, essa heterogeneidade nas características do estudo é que acaba prejudicando a qualidade final da evidência produzida, tá? Então, aqui, por exemplo, as sessões variaram de 5 a 24 sessões, então uma variação muito grande. 5 sessões foi a mais frequente, utilizada em 7 dos 11 estudos que foram incluídos aqui. A frequência média de 3 vezes por semana foi a mais comum, utilizada em 6 dos 11 estudos, e a duração das intervenções variando significativamente, indo de 2 semanas a aproximadamente 16 semanas. Então, uma variação grande nisso aqui também. Parâmetros utilizados. Intensidade predominante foi de 2 miliamperes, com exceção de um estudo que utilizou 1 miliampere. Tá? O normal é utilizarmos 2 miliamperes. Duração de sessão de 20 minutos, padrão em praticamente todos os estudos, com variações pontuais até 30 minutos em alguns protocolos. A localização do eletrodo mais comum foi no córtex motor primário, em C3 ou C4, né, que é o M1, seria córtex motor primário, que é essa região na classificação 10-20. Então, C3, bem na região mais apical da nossa cabeça, um pouco lateral para a esquerda, o anodo, né, ou direito, no caso, e o eletrodo de fechamento, ou eletrodo catódico, foi posicionado em FP2, que é a região pré-frontal no lado direito. A região menos frequente, apenas um estudo utilizou F3, que seria a região frontal, né? Então, lembrando que o córtex frontal acompanha aqui também do córtex motor primário, mas por uma questão didática e também por localização, né, das áreas que vão interpretar estímulos motores, a gente busca aqui e classifica M1 ou C3 e C4. Toda essa linha, na verdade, aqui, mais apical na cabeça do indivíduo, é classificado como córtex motor primário. E aqui é uma região de córtex frontal, e o córtex frontal, a gente sabe, as funções executivas estão localizadas ali. Então, a questão de tomada de decisão, memória, foco, tudo ali naquela região, tá? E, como eu já falei, o eletrodo de referência, o catodo, na região supraorbital contralateral. Bom, resultados. O TDCS utilizado como priming, ou seja, antes do estímulo, teve uma redução mais significativa, de aproximadamente 70,79, né, do tamanho de efeito. E na simultânea, utilizado concomitantemente a técnica associada, teve uma resposta de 0,57, uma redução de 0,57. Se a gente for olhar aqui no Forest Plot, né, então aqui a primeira avaliação é o TDCS Priming, nós temos essa resposta aqui de todos os estudos, né? Então é como se a gente tivesse o tamanho de efeito desses estudos aqui colocado nesse diamante final. Se o diamante não toca aqui a linha do zero, é porque o efeito foi predominantemente para esse lado. Então, favorece o TDCS ativo. Então, comparativamente à terapia simulada, associado com as técnicas não invasivas, né, como exercício, fisioterapia, acupuntura, exemplos, né, foi mais efetivo utilizar o TDCS do que utilizar só técnica, né, com estimulação chã. Com o TDCS como aditivo ou aplicação simultânea, o tamanho de efeito ele existe, também é bom, mas é menor, né, ele está vendo que ele se aproxima um pouco mais do zero aqui, e o diamante está um pouco menor, mais estreito, então nós vamos ter aqui um tamanho de efeito um pouco menor também. No geral, a gente tem bons resultados, tanto no priming, TDCS como prime, como a aplicação simultânea. Entretanto, como prime, ele é melhor. Então, teoricamente, se a gente fosse fazer uma recomendação, é claro que a gente vai ver um pouquinho mais sobre uma outra classificação de recomendação daqui a pouquinho, mas a recomendação, óbvio, aparentemente, é que o TDCS seja feito antes da intervenção. Pontos importantes que eu preciso ressaltar aqui, o I quadrado, que analisa justamente a heterogeneidade entre os estudos, que chegou a 80%. É uma porcentagem alta. Então, isso aqui diz respeito digamos assim, à homogeneidade dos estudos. É preciso que os estudos eles sejam mais homogêneos nas suas intervenções. Então, a questão da frequência de aplicação,
a quantidade de sessões, isso tudo influencia, a intensidade utilizada. E outra coisa que aparentemente, daqui a pouco a gente vai ver que variou, foi o tamanho de eletrodos. Bom, aqui a escala GRADE, né, que é a escala que vai avaliar justamente essa qualidade da evidência produzida, em termos absolutos, considerando tanto o priming quanto a intervenção simultânea, nós tivemos uma diferença média de 73,73, com um intervalo de confiança entre 1,18 e 0,27. A certeza, né, ou a acurácia disso aqui é moderada, e a importância crítica. O que significa essa importância crítica aqui? Significa que o desfecho ele é crítico para dizer se a técnica ela é recomendável ou não. Ou seja, o paciente que tem dor crônica, utilizando o TDCS, ele tem que reduzir na sua escala visual analógica, na escala numérica, depois da aplicação por aqueles períodos que a gente falou, né? Em média aí cinco sessões, mas sendo aplicado durante as semanas aí, o tempo médio. Então, é crítico que esse paciente ele diminua para ele ser considerado responsivo, senão ele não seria responsivo à aplicação do TDCS. Bom, falando um pouquinho das forças metodológicas presentes aqui nesse estudo, primeiro, é uma revisão sistemática com meta-análise, baseada exclusivamente em ensaios clínicos randomizados. Isso é uma força muito grande, porque ensaios clínicos randomizados são um nível de evidência bastante alto, como a gente viu na pirâmide de evidências científicas. A condução metodológica foi realizada conforme as diretrizes internacionais, que chamada de PRISMA e Cochrane, com protocolo registrado, né? O registro precisa ser feito antes da revisão sistemática com meta-análise e ela se iniciar, feito na Próspero. Boa a excelente qualidade metodológica dos estudos, a escala Pedro de 6 a 10, amostra total relativamente adequada, eu vou colocar uma relativização aqui, porque cada estudo variou bastante. A gente viu que tem estudos de 120 a estudos de 20 e poucos pacientes, né, ou voluntários, participantes. Isso gera uma certa. A gente superestima o efeito nesse caso, reduzindo a imprecisão estatística. Consistência na direção do efeito a favor do TDCS em praticamente todos os estudos. Análise de subgrupo clinicamente relevante, a TDCS como Prime também é aplicação simultânea ou aditiva, intervenções combinadas compatíveis com a prática clínica real, né? E avaliação formal da certeza de evidência pelo sistema GRADE. Então, são, digamos assim, os pontos positivos, ou os prós desse estudo. Mas existe também, como nem tudo são flores, as limitações do estudo. A heterogeneidade, como eu já mencionei, é muito alta. A avaliação restrita ao efeito imediato pós-intervenção, então a gente não teve follow-up. O ideal é que se tenha o segmento desses pacientes depois de um mês, que terminou o atendimento, né, o protocolo, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Exclusão de alguns subtipos de dor crônica, então nem todos os diagnósticos estão incluídos aqui, o que acaba deixando um pouco mais de dúvidas, e a gente viu lá, quando eu mostrei para vocês, a maior parte dos estudos, eles incluíram pacientes com fibromialgia que têm características mais específicas, diferentemente de uma osteoartrose, ou mesmo de uma dor lombar crônica não específica, o que também gera uma certa limitação na generalização desses resultados que nós obtivemos aqui. E também, o mais importante, a variabilidade nos protocolos de TDCS. Isso aqui são pontos que talvez seja objeto de cuidado nos estudos subsequentes que vão ser feitos com o TDCS nessa direção. Bom, eu quero finalizar falando que isso aqui é apenas um recorte do que a neuromodulação pode fazer. Primariamente, nós falamos de um estudo que envolveu tão somente o TDCS. Existem outras modalidades de neuromodulação, como estimulação auricular vagal, fotobiomodulação, biofeedback por variabilidade da frequência cardíaca. Então, nós temos uma série de outras técnicas que podem, de forma conjugada, ter um efeito positivo nos nossos pacientes com dor crônica. Então, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento mais solidificado, mais sedimentado,
Para isso, nós temos a nossa pós-graduação em neurociências com ênfase em neuromodulação não invasiva. Essa pós-graduação ela é muito interessante porque dentro dela nós partimos do básico, da base, do alicerce, então nós temos estudos dentro da área de neuroanatomia e neurofisiologia, para que você tenha um embasamento também prático baseado em evidência, e logo em seguida você começa a ver as técnicas aplicadas àquilo que você precisa. Então, como o TDCS ele atua, como é que a gente pode aplicar esse TDCS, a forma correta da aplicação, o tamanho de eletrodo, a corrente ideal para cada patologia e, de um modo geral, respeitando aquilo que a literatura traz para a gente hoje. E no decorrer dos módulos, você também vai vendo as formas de avaliação. Como você pode avaliar, por exemplo, o sistema nervoso autônomo do seu paciente, como você pode avaliar as métricas corticais e, consequentemente, o sistema nervoso central, o funcionamento desses engramas, como está, através de eletroencefalografia, mapeamento cerebral, mas também através de outras técnicas que vão, de forma combinada, reforçar os biomarcadores que caracterizam aquele paciente, que caracterizam aquele participante ali, ou da pesquisa, ou do paciente lá na sua clínica, no seu consultório. Então é muito interessante porque nós vamos construindo esse conhecimento de uma forma sequencial que te ajuda a entender como a neuromodulação ela realmente pode ser uma alavanca na sua carreira, com um diferencial não somente clínico, mas também te tornando uma referência nessa área. Né? Então, fora que, claro, um título de pós-graduação é um título reconhecido pelo Ministério da Educação e que vai te trazer, claro, um conhecimento muito mais aprofundado do que tão somente fazer um curso ou uma formação. Então, eu quero te convidar a conhecer um pouco mais da nossa matriz curricular, dessa proposta da pós-graduação, acessando esse QR Code, é só você colocar aí ler esse QR Code, ele vai te direcionar diretamente para a página e caso você tenha dúvidas, lá na página você pode clicar para falar com o consultor, com a nossa parte comercial e também a nossa parte técnica. Nós estamos, com certeza, muito animados para receber você na nossa pós-graduação. Alguns diferenciais importantes que eu preciso falar sobre a pós é que nós temos encontros presenciais, 2 encontros presenciais ao longo da pós-graduação, justamente para também solidificar isso. Esse encontro presencial ele é opcional, a pós ela é inteiramente online, mas se você quiser, como um aditivo, participar desses encontros que acontecem em datas específicas, fazendo a sua inscrição, você vai receber todo esse cronograma anual para que você possa também estar conosco, com a nossa equipe, trabalhando presencialmente nessas técnicas que você vai aprender. Mas mais do que isso, nós fazemos um acompanhamento mensal dos nossos alunos. Nós temos encontros mensais com a nossa equipe para que você possa tirar dúvidas, discutir casos clínicos e, consequentemente, ter uma interação com seus colegas. Tudo isso de forma online para facilitar o seu acesso. Então, independentemente de onde você esteja no Brasil, você vai ter uma assessoria específica para aquilo que você precisa dentro da sua prática clínica. Hoje nós temos mais de 200 alunos trabalhando conosco e, com certeza, nós desejamos que você também tenha esse conhecimento aplicado, participando também dessa pós-graduação e tendo esse conhecimento tão diferencial para a sua carreira. Menos de 1% dos profissionais da área de saúde hoje têm conhecimento aprofundado que podem aplicar isso de forma direcionada para os seus pacientes. Então, venha fazer parte dessa elite também. Eu quero te convidar a conhecer. E caso você tenha dúvida, fale com o consultor para que você possa também entender todas as nuances da neuromodulação não invasiva na sua vida e na vida do seu paciente. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a neuromodulação e eu te vejo no próximo vídeo, com certeza. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.